Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar para vocês mais uma vez, e essa garanto para vocês que vai ser a última vez, não vamos mais falar sobre esse assunto que já está sendo bem recorrente, mas vamos falar a última vez aqui dele para vocês e também mostrar para vocês ali, né, mais algumas coisas. Bom, a gente teve nos últimos dois vídeos alguns comentários de pessoas que fizeram modificações ali no seu sistema semi-autônomo Volkswagen, né, como a gente já sabe. Inclusive eu já vou adiantar para vocês, quem ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá. Eu vou colocar para vocês aqui agora os comentários dos últimos vídeos, né, que a gente falou sobre esse assunto, para que vocês possam ficar por dentro, né, do que tem acontecido aí no mercado. E também a gente vai falar mais algumas coisas aqui que são bem interessantes. Enquanto eu vou falando aqui para vocês, vou colocando os comentários aqui embaixo na tela para que vocês possam ler, e aí depois a gente vai falar sobre outras coisas. Bom, para vocês que já me conhecem e para os que não me conhecem, eu trabalho no ramo de VCDS com coding e ativações desde 2011-12. Nossa primeira postagem, né, que veio a público, que a gente iniciou nesse ramo, foi lá a nossa primeira postagem realmente, né, real que teve, que a gente tem como confirmar, foi em 2013 para 2014, ou seja, fazem mais de 7 anos. Comparado aí, como eu sempre digo para a galera, né, eu sou um dos pioneiros, se não for o pioneiro, né. Inclusive, até para quem tem dúvidas disso, vou deixar aqui para vocês verem a nossa postagem de vídeo há mais de 7 anos atrás, aonde a gente iniciou, né, os trabalhos já realmente para o cliente final. E por que eu, como pessoa que trabalha com coding, que trabalha com VCDS e ativações, não sou a favor de modificar o sistema semi-autônomo da Volkswagen, tá? Ou liberar funções que não tem, ou modificar funções que já existem. Por um grande motivo, o sistema autônomo da Volkswagen ele passou por vários engenheiros, por vários testes, por várias regulamentações para que ele pudesse sair para as pessoas, e se ele não liberou em alguns carros, tem alguns motivos para isso. Já ouvi gente que trabalha no ramo de coding falar assim, mas nos carros lá fora dos Estados Unidos é liberado, mas nos carros que vêm aqui no Brasil tem coisas que não são liberadas no mesmo modelo. Tá, mas como a gente já bem sabe, tem carros que são vendidos nos Estados Unidos que tem módulos diferentes do Brasil, sensores diferentes do Brasil, câmeras diferentes do Brasil, e se não foi liberado no Brasil para alguns modelos de carro, deve ter um motivo muito específico para isso, afinal, eles não iriam simplesmente dizer, não, vamos mandar lá para eles, né? E inclusive, se eles não fossem mandar, por que eles mandariam o mesmo módulo e gastariam o mesmo dinheiro para mandar um módulo mais top, que dá acesso a conseguir fazer isso funcionar perfeito, se você pode economizar e mandar um módulo mais barato? Então, por esses motivos, mesmo quando dizem pra gente que poderia sim ser ativo por conta da questão de que tem carros lá fora iguais que são que já vêm de fábrica. Eu ainda não confio, porque eu sei que existem muitas diferenças aí de carros importados para carros nacionais, até mesmo funções de ativações de carros importados às vezes dão problema nos carros nacionais. Então esse é um dos grandes motivos pelos quais eu não vou praticar a venda desse tipo de ativação. Eu não sou a favor, mas obviamente todo mundo é livre e pode fazer o que quiser. Mas vamos seguindo por aí, né? Como vocês têm visto aí, eu tenho colocado para vocês já nesse início de vídeo os comentários. Uma das coisas que eu vou deixar clara para vocês e vou dizer de uma forma bem simples todas as funções que são ativas por VCDS, que é um programa original da Rostec, um cabo vendido pela marca Rostec, ele não dá acesso a você fazer alterações fora do padrão de fábrica, certo? Então assim, já vi gente do ramo também que falou que muda o ACC, muda os sistemas de condução, tudo por VCDS. Duvido, não tem como, tá? O que acontece é o seguinte, quando a gente trabalha com VCDS, ele ativa funções já pré-existentes dentro da central original do carro. Então a gente não está colocando em primeiro lugar a vida de ninguém em risco, porque uma vez que a gente altera para que os LEDs do farol fiquem acesos mais forte, que a gente altera a seta para aplicar de 3 para 5 vezes, para que a gente altere para que abra o porta-mala e acende as luzes, são funções aonde a gente não põe em risco a vida do nosso cliente e nem a nossa própria vida, né? Uma vez que a gente mexe no sistema autônomo, além da gente pôr a vida do nosso cliente em risco, a gente também está colocando a nossa própria vida. Porque pode ser a gente que está lá no trânsito, né, parado com o nosso carro, ou que o carro de trás esteja seguindo o nosso com esse sistema alterado, que não é de fábrica, e possa causar um acidente e nos prejudicar, que não tem nada a ver na situação, correto? Então vamos lá, vamos falar sobre mais algumas coisas. Eu falando muita coisa aqui para vocês, inclusive eu vou citar algumas coisas, não posso citar nomes de marcas nem de pessoas, porque isso dá processo, então eu vou simplesmente falar sobre o assunto, que eu acho que o que mais importa é não saber quem é, mas sim
saber sobre o assunto e entender melhor para quem é cliente, para quem é leigo, para quem não entende. Quando a gente mexe com o VCDS, ele vem travado pela marca fabricante, onde a gente só consegue alterar coisas que já vêm de fábrica. Quando você vai fazer uma alteração, aonde você vai modificar o tempo que você tem de avisos da Volkswagen, né, de avisos da marca original do carro, aonde ele vai te ficar apitando e te pedindo para que você coloque a mão no volante, você não consegue fazer isso por VCDS. Por quê? Porque a própria marca, o que eles fazem? Eles colocam um bloqueio dentro da central para que você não consiga alterar facilmente o número de chassi, para que você não consiga alterar facilmente a quilometragem do carro, porque são coisas que são crime, certo? Inclusive também eles colocam na parte de segurança, que tem a ver com o sistema semi-autônomo, uma forma de que isso não seja acessado facilmente, a não ser que a pessoa tenha o código original Volkswagen para poder fazer a modificação. Aí muitas pessoas vão falar assim, ah, mas o cara que eu fiz disse para mim que a Volkswagen libera, que a Volkswagen autorizou ele a fazer isso. Bom, se a Volkswagen libera, se a Volkswagen autorizou ele, então você que é cliente, eu vou dar uma dica para vocês. Fala para a pessoa que te vendeu, que diz que a Volkswagen libera, que a Volkswagen autoriza, para que ela te dê uma folha assinada pelo gerente, pelo cara mais top lá da marca, que eles estão autorizando a modificar o sistema original de fábrica que está vinculado à segurança. Vocês não concordam que para a gente mudar uma KM, para a gente mudar alguma coisa, existe uma outra coisa até, antes da gente continuar. Existe uma forma de alterar a KM dos carros? Sim, existe. Qual é a forma? Você tem que ter um aparelho específico original Volkswagen, você tem que pagar uma senha, né, um código da Volkswagen da Alemanha, e aí vamos supor, tal carro você bateu e estragou o painel, esse carro vai ser recuperado, certo? Pela seguradora ou por alguma empresa que faz. O que eles têm que fazer? Primeira coisa, cabo original. Segunda coisa, eles têm que pagar para a Volkswagen liberar o acesso para eles. E terceira coisa, se você tiver que alterar a KM desse painel de um carro que foi batido, além de você ter que ter todos esses pré-requisitos, você tem que mandar todo um laudo, certo? Para que a Volkswagen entenda o porquê você quer alterar essa KM. O porquê você necessita fazer essa modificação. Vamos por aqui, um módulo de motor, precisa trocar por outro, vai trocar por um usado ou por um novo. Precisa trocar KM, colocar um novo número de chassi para aquele carro que está sendo recuperado. A Volkswagen pede por que está sendo alterado, qual era o número de chassi antigo, qual era a KM antiga, qual era o número de chassi para o carro que está indo novo, qual é a KM que esse carro vai assumir novo. Então tem tudo isso que eles deixam anotado lá com a Volkswagen para que seja feita uma modificação aonde eles entendem, eles estão avisados do porquê aquilo está ocorrendo e tem um bom motivo para isso. Agora eu duvido muito que a marca diria assim, você Zezinho lá de São Paulo, você Zezinho lá da Paraíba, você Zezinho sei lá da onde, lá da Ucrânia, tá? Tô falando aqui de brincadeira, né, da Ucrânia, da China, você Zezinho que não é formado, né, na parte onde cuida desses sistemas autônomos, você não é mais do que ninguém para poder chegar e pedir para a gente liberar para que você altere o tempo que a gente vai deixar liberado lá para a pessoa ter que ficar o tempo todo ficando de olho no sistema. Né? Você não é uma pessoa que passou por todos os testes, que fez faculdade para isso, que fez tudo isso para poder chegar lá e poder mexer num sistema que com certeza a marca, eles gastaram muito dinheiro para conseguir desenvolver e ainda assim não é perfeito. Então, eu acho que é muito difícil de alguém chegar que não fez faculdade para isso, não passou por todas as etapas que a própria marca teve que passar para poder liberar isso para o público, tá? Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria, aonde interfere na sua segurança e na segurança do próximo, tá? Então, isso é algo muito importante. Uma das coisas que eu ia dizer para vocês é, se você vai modificar isso e você não tem como modificar com autorização Volkswagen, então você não tem como dar a garantia dessa ativação e você pode perder a garantia do veículo, certo? E aí lembrando para vocês, se essa pessoa diz que ela tem autorização da Volkswagen, peça para ela te provar com uma folha ou peça para ela fazer uma folha para você dizendo que a Volkswagen autorizou, colocar o nome dela, CPF dela, endereço, razão social, CNPJ, e que ela te dá a garantia 100% que você não vai perder a garantia do seu carro e que esse sistema vai funcionar perfeito. Aí eu quero ver se essa pessoa que diz isso, se ela realmente vai vender essa função, tá? Então tem algumas outras coisas também, eu vou explicar para vocês e passar para vocês o grande risco de se alterar também o tempo, né, dentre muitas outras coisas ali, né?
você corre risco de você alterar o tempo aonde ele fica te chamando para que você pegue no volante do carro, para que ele solicite a sua atenção. Imagina que muitos de vocês já passaram por isso. Vou usar exemplo, andando na marginal, na estrada, em vários lugares. Se o sistema original ele te chama de a cada 10 segundos, 15 segundos, a cada pouco tempo, se você alterar isso para 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 1 hora, qual que é a grande diferença? Vou usar um exemplo que todos vocês já passaram. Todos vocês já estiveram dirigindo o carro sem nenhum sistema autônomo, correto, na estrada, ou em alguma via, né, que pudesse andar mais rápido, e aí você imagina que você está lá na estrada a 120 por hora, e aí muitas pessoas já passaram por isso, que é de repente o trânsito tem um acidente lá na frente, e o trânsito diminui rapidamente a velocidade, e você prestando atenção e dirigindo e prestando muita atenção, você ainda assim se assusta e freia bruscamente, porque o trânsito todo parou. Agora você imagina você lá, mexendo no seu celular com 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora liberado lá para o carro dirigir sozinho, e do nada você está lá no seu celular, está conversando com alguém, está fazendo outras coisas, e aí vem esse ponto aonde diminui a velocidade do trânsito bruscamente. Será que seu carro vai frear? Será que você vai bater? Será que você não vai bater? Então eu não mudaria isso daí também, tá? Eu não mudaria nem que fosse para deixar o sistema todo original, todo 100% original e mudasse apenas o tempo. Eu não mudaria, porque isso, quanto mais conforto você dá, mais desatenção, mais tirando a atenção do motorista você está dando, né? Mais brecha para dar problema, para acontecer acidentes você está colocando ali para a galera. Então, a Volkswagen com certeza eles fizeram todo um estudo de atenção, de tempo, de metros que o carro percorre em X velocidade, com sistema ativo, que são importantes para que a pessoa sempre se mantenha em atenção, tá? Como ele é semi-autônomo, ele exige que a sua atenção esteja constantemente sendo exigida para que você sempre esteja lá de olho, tá bom, galera? Uma das outras coisas também que eu já queria passar para vocês aqui, como eu disse para vocês, eu sou um dos primeiros do mercado a trabalhar com isso, eu ainda faço ativações, tirando qualquer tipo de ativação onde corra risco para o cliente de vida, ou seja, não faço nada que tenha a ver com semi-autônomo ou com ACC ou com qualquer coisa do tipo. E, é claro, também temos o nosso curso onde a gente explica e ensina tudo passo a passo, inclusive é o único curso do Brasil, né, que ensina como fazer as codificações nos carros e, é óbvio, primeiro link aqui na descrição. Mas voltando para o assunto principal aqui que a gente está falando para vocês, é o seguinte, né, uma das coisas muito importantes ali que a gente tem que dizer, que eu já recebi algumas mensagens, né, de pessoas que são clientes minhas, de pessoas que não são clientes minhas, mas que vieram me alertar, que tem uma galera que trabalha com coding hoje em dia, que veio muito depois, tá? Até mesmo se vocês quiserem comparar, né, tempo de experiência, né, no mercado, eu tô há mais de 7 anos e meu primeiro post foi há 7 anos atrás. Entra no Instagram dessa galera, desce as fotos, até a primeira foto, e dá uma olhada qual é a data. Te garanto que não tem, se bobear, 2 anos. Tem gente que começou em 2019, tem gente que começou em 2020, tem gente que começou em 2021. Ou seja, o cara tem o quê? 2 anos de experiência? Eu acho que um cara que tem 7 anos, 10 anos de experiência tem muito mais experiência e muito mais estudo na área para poder falar como eu do que essas pessoas. Mas chegou aos meus ouvidos que algumas dessas pessoas falaram assim, ah não, vamos fazer uma live, vamos falar mal do cara, vamos falar para os clientes que o cara não sabe o que está falando, vamos colocar em xeque as coisas que o cara fala, né? Pra gente continuar vendendo, né? E continuar ganhando dinheiro, obviamente, né? A gente não é trouxa. Por que não, né? E aí quando ele chegou isso aos meus ouvidos, eu pensei, pô, já que essa pessoal que começou depois de mim, até porque eu, como comecei lá em 2011, eu fui um dos caras que fez crescer esse ramo, que fez trazer isso, fez isso se popularizar, pessoas procurarem, coloquei profissionais no ramo, né, para trabalhar com isso. Porque se não fosse eu lá naquela época, quem que ia vir? Será que ia vir alguém? Será que alguém ia difundir esse assunto e mostrar para a galera que é possível fazer ativações legais, com segurança, que não corre risco de vida e muito mais? Então, assim, eu realmente fui um dos primeiros. E quando eu recebi essas informações, né, que iriam fazer uma live para me prejudicar, para falar mal, antes de vocês pensarem em fazer isso, por que vocês não pensam o seguinte? Por que vocês não fazem uma live, inicialmente, para todos os seus clientes, dizendo para eles, galera, a gente vai dar para vocês garantir a vitalícia do sistema, da nossa ativação, dessa área de sistema semi-autônomo, e a gente garante tanto que a gente vai dar uma folha assinada com CNPJ, com tudo direitinho, que nós garantimos que você mantenha a sua garantia de fábrica da marca
E também a gente garante para você que esse sistema não vai te dar problema, que você não vai correr riscos com esse sistema modificado por code. Quero ver, faz uma live assim. Vamos ver se vocês fazem uma live assim. Duvido que vocês vão fazer uma live assim. Então, se vocês quiserem fazer live falando mal, quiserem fazer live falando o que quiserem, podem fazer. Mas se lembrem, falar mal, mas você não fazer melhor é mais complicado. E eu tenho muito mais tempo de experiência no ramo do que muitos de vocês. Então, esse é o recado que eu queria dar para esse pessoal que quer me prejudicar. E se eles querem prejudicar, de vez você prejudicar o próximo, de vez você parar e pensar, pô, será que o que eu ativei, será que pode dar um BO? Será que eu estou colocando a vida de alguém em risco? Será que eu chamo a galera para desativar e falar que não vale a pena ativar isso daí? Ou será que eu falo, não, vou enfiar a grana da galera no bolso e é isso aí, problema do próximo, se der problema, é problema dele. Como vocês viram nos comentários que eu coloquei logo no início do vídeo, já tiveram pessoas prejudicadas que perderam garantia, que tentaram entrar em contato e não conseguiram, inclusive em vídeos anteriores, para quem ainda não assistiu, teve um caso, né, dois casos, mas um dos casos foi pior, onde a pessoa teve um acidente com o carro referente à modificação que foi feita fora de concessionária, fora de fábrica, né, porque a concessionária nem faz esse tipo de modificação, e tem um porquê, porque se pudesse ativar, a concessionária te venderia isso como opcional. A concessionária, se ela não vende isso como opcional, é porque a marca não compactua com isso. A marca não quer que isso seja modificado, correto? Então, se você quer modificar alguma coisa, vá na sua concessionária, pergunta para eles se eles fazem isso. Eu duvido que eles vão dizer que eles fazem, porque eles não podem fazer. Porque tem várias coisas que a própria marca disse que não pode, e eles passaram por vários testes para descobrir que aquele carro não pode ainda. Porque tem coisas que são diferentes, porque tem módulos que dos Estados Unidos é um, do Brasil é outro. São coisas diferentes, não são os mesmos carros. Tá? Pode ter o mesmo nome, mas não é o mesmo módulo, não é a mesma câmera, não é o mesmo sensor, não é tudo igual. Então, galera, eu estou passando tudo isso daqui para vocês, justamente para que vocês tenham cuidado. Obviamente, quem quiser ativar, ativa, quem não quiser, não ativa. Para mim não vai fazer diferença. Se você tiver acidente, não vai mudar em nada na minha vida, mas eu venho aqui para passar para vocês, explicando para vocês e mostrando para vocês do risco que vocês estão correndo, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo, e até mesmo, né, se você só pensa em você e só pensa em, eu vou ativar porque eu quero e problema dos outros, mas não se esqueça que tem o próximo que pode estar no carro da sua frente, que você pode bater nele e prejudicar a vida de uma pessoa, de uma família, pode matar alguém, então não vale a pena. Utilize o sistema original. Inclusive no vídeo anterior a esse eu mostrei para vocês e coloquei tanto o link para download do manual da própria marca e também mostrei todos os avisos que tem dentro do manual e todas as brechas do sistema que o próprio manual diz que o sistema não funciona bem com chuva, não funciona bem com neblina, não funciona bem se o carro estiver sujo, que tem várias condições que podem modificar o funcionamento, tá? Então o próprio manual já diz muita coisa. E quem dirá você modificar o sistema que já vem original de fábrica, tá? Porque o canal aqui, desde o seu início, a gente sempre veio aqui para passar conhecimento, para ajudar o próximo, para passar segurança e também para mostrar para a galera muitas coisas legais de coding, como a gente sempre fez, e sempre codings aonde a gente não coloca a vida do próximo em risco. Beleza, pessoal? E antes que vocês comentem, o acidente que teve ainda não posso postar nada. Eu espero que quando tudo isso se resolver e a pessoa abrir o seu processo, que já abriu, né, o processo pelo que ela falou, contra a pessoa que fez o coding, para que depois ela possa abrir pelo menos imagens do acidente ou explicações do acidente, para que a gente possa postar e possa mostrar aí para a galera realmente o que aconteceu. Mas a princípio, pelo que foi dito, né, ocorreu o acidente, o carro tinha sido modificado, não estava como original de fábrica, tinha sido modificado no coding, e né, quando teve esse acidente com o sistema funcionando, ele acionou o seu seguro, obviamente, seu seguro perguntou, porque o seguro pergunta como foi o acidente, ele explicou que está utilizando o módulo tal, e que o carro bateu e não funcionou. E aí, obviamente, a seguradora pensou, pô, como é que a gente vai ficar arcando aí carros batidos por questão de erros do fabricante? Mandaram para o fabricante do carro fez o quê? Puxou os códigos mais do que rapidamente para descobrir se tinham sido alterados. E eles descobriram que foi alterado e eles logo e prontamente falaram para o seguro, os modos de condução foram alterados, não estão originais de fábrica, portanto o carro não se comportou da forma que deveria dentro do quadro, né, do que é feito de fábrica. E aí a seguradora, por sua vez, também não quis pagar o carro da pessoa. Então a pessoa saiu no prejuízo com o acidente, com o carro da outra pessoa que ela bateu,
não vai ter o carro pago e só BO. E se te garanto, se ela for atrás de quem fez o coding, vai ter que abrir processo, vai ter que fazer um monte de coisa, e aquele monte de coisa que a gente já sabe que é dor de cabeça, perda de tempo e blá 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 e blá blá blá. Então, não vale a pena. Ao meu ver, não vale a pena. Se o sistema original já funciona e tem aquelas coisas ativas, utilize o que já vem original, não modifique, porque modificar na parte de segurança é um risco muito grande e eu não sou a favor de modificar algo que te traz um risco muito grande à sua vida, à vida do seu filho, da sua filha, aonde pode te trazer muitos e muitos problemas. Beleza, pessoal? E por fim, para a galera aí que ainda tem dúvidas e algumas outras coisas, te garanto que se você fizer o coding hoje e modificar essa parte de semi-autônomo, faz o seguinte, ativa hoje, entra dentro do carro, pega uma estrada, ativa ele, muda para 1 minuto, tá? Para deixar 1 minuto o carro sem apitar, fica no banco do passageiro e fecha os olhos. Eu duvido que você não vai abrir os olhos antes de 1 minuto. Por quê? Porque você não confia. E não tem como confiar. Como você vai confiar? Você vai ficar sentado no banco do passageiro de olhos fechados? Duvido que você vá. Então, se você não confia nem no original, como é que você vai confiar em algo modificado por alguém que a gente nem sabe quem modificou, como foi feito? E uma última coisa que eu tenho a dizer aqui para vocês, que eu já venho me estendendo muito aqui nesse vídeo, é o seguinte: quando a gente altera algo fora do VCDS, utilizando o ODS ou utilizando VCP ou alguns outros sistemas que a gente ainda tem para poder modificar uma central original, como eu disse para vocês, o VCDS ele só consegue mexer em tudo que é original e não consegue mudar nada fora do padrão original. O que a galera tem feito para modificar essas partes, né, de autônomo, como a Volkswagen, a marca no caso, ela bloqueia para que as pessoas não consigam mudar o funcionamento, eles têm que fazer uma alteração forçada, uma alteração fora das regras da marca. E aí o que acontece? Para fazer isso, o que acontece? Para você fazer essa modificação, ou as pessoas dizem assim, ah não, mas isso dá para voltar atrás, e aí você não perde a garantia. Então, mas tem como voltar atrás, mas uma vez que não é feito por VCDS, se você voltar atrás, ficam rastros marcados na central que foi alterado, e você vai perder a garantia? Sim, até porque para a marca, né, sabendo desse novo caso, desse último caso que aconteceu, eu te garanto que eles vão ficar bem de olho aí nas revisões, nos carros que vão para a concessionária, para ver se está ativo ou não, já para poder cortar garantia, porque para eles não vale a pena ficar bancando o carro de cliente, aonde o carro não é original, e ainda mais em algo que impacta em, querendo ou não, um acidente, né, que para eles não é muito bom, e também sem contar outras coisas que podem ocorrer aí no meio do caminho, né. E só para vocês entenderem o porquê fica marcado na central, os codes com o VCDS você pode ativar e desativar e não fica marcado na central. Quando você muda o sistema autônomo, que é um sistema fechado, bloqueado, para que eles fazem, para que você não mexa nisso, para que você não tenha acesso, você tem que se utilizar de outros meios para fazer essa modificação. E aí, eu vou explicar de uma forma bem simples para que você entenda o porquê, mesmo voltando para o original, eles conseguem ter acesso e saber se foi modificado. Faz o seguinte, você que está aí na sua casa, pega um papel, uma caneta, pega um papel e um lápis e faz o seguinte, uma borracha. Escreve seu nome no papel, tá? Numa folha sulfite. Escreve seu nome, pega a borracha e apaga o seu nome com a borracha. Coloca o papel contra a luz, você vai ver que vai ficar marcado ainda o desenho do seu nome, mesmo que você já apagou com a borracha. Por quê? Porque na central do carro é exatamente assim. Se você pegar e modificar coisas que são 100% bloqueadas pela marca, como mudar KM, mudar modos autônomos, mudar número de chassi, você consegue até apagar com a borracha, mas não significa que não ficou marcado lá no papel que você fez essa alteração. Beleza, pessoal? Então é isso aí, agradeço a todos e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau!